E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Marcelo e é muito legal ter vocês aqui. A gente está nessa primeira aula começando o nosso módulo sobre bioquímica. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre água. A água é uma molécula extremamente importante. Você sabe que, embora você possa passar muitos dias sem comer, porque a gente tem reservas de carboidratos, lipídios, se a gente passar 3 dias sem tomar água, a gente está num quadro extremamente precário, beirando a morte. A água é fundamental. E a ideia nessa aula é a gente entender quais propriedades dessa molécula tornam essa molécula tão importante para o metabolismo. Vai aparecer agora na sua tela um índicezinho que vai estar aqui no canto inferior desse vídeo para que você se guie ao longo dele. Se você quiser pular para partes específicas, fica mais fácil. Tudo bem? Então é um prazer imenso ter você aqui e vamos para a aula. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa nossa primeira aula sobre bioquímica, a gente vai conversar sobre a água e o motivo disso é bem simples. Na verdade, a água é o meio no qual acontecem todas as reações do metabolismo, ou seja, é o palco onde vão acontecer a fotossíntese, a respiração celular, a síntese proteica, enfim, todas as reações que mantêm um organismo vivo. E, portanto, a água coloca uma série de condições para que essas reações aconteçam e, portanto, é bem importante entender a água. Um outro aspecto, para entender o outro aspecto pelo qual a água é importante, é preciso dar um passo atrás e entender um pouco mais da composição dos organismos. Veja, se a gente pegar qualquer animal, bactéria, planta, o que você imaginar no planeta, esses caras vão ter suas moléculas compostas basicamente por 4 elementos: carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então, se a gente pegar o homem como referência, dá uma olhada nessa tabelinha aqui. A gente vai ver o seguinte, que em média a massa corporal de um humano, 96% dessa massa é composta por oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Note que outros caras como o cálcio, fósforo, potássio, que vão ser importantes, a gente vai falar sobre esses caras quando a gente estiver conversando sobre as reações metabólicas, esses caras são minoritários na composição de um organismo. Você está vendo aí cerca de 4% da massa. Portanto, se quando a gente olha para os organismos, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio são os elementos básicos que os constituem, hidrogênio e oxigênio têm como fonte mais importante a água. E por isso é bacana estudar essa molécula. Então, vamos começar a falar sobre ela. Primeiro, trivialidades. Certamente você já conhece isso. A água é composta por hidrogênios e oxigênios na proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Bacana. É o popular H2O. Você sabe disso. A pergunta é como é que esses átomos estão ligados? E a resposta, você já teve lá na aula de química, são ligações covalentes. E o que é uma ligação covalente? Você lembra? Uma ligação de compartilhamento de pares de elétrons. Então, vamos entender essa história. Se você olhar lá na tabela periódica, você vai achar lá o oxigênio e vai perceber que o oxigênio tem número atômico 8. O que significa o número atômico de um elemento? É o número de prótons no núcleo, que num átomo eletricamente neutro corresponde ao número de elétrons na eletrosfera. Então, o oxigênio tem 8 prótons no núcleo e 8 elétrons na eletrosfera. Tudo bem? Quando a gente olha para os elétrons, como é que a gente distribui esses caras nas camadas eletrônicas? Você lembra, né? Primeira camada comporta até 2 elétrons, beleza, tem 2 lá. E a segunda camada vai receber 6. Poderia ter 8. Essa segunda camada, no caso do oxigênio, é a sua camada de valência. Você lembra lá daquela história de regra do octeto? Tudo bem? Para que se complete a última camada de um átomo, é preciso ter 8 elétrons nessa última camada e o oxigênio tem 6. Como é que ele vai fazer para completar essa última camada? Ele vai compartilhar 2 pares de elétrons com outros átomos. Tudo bem? Então dá uma olhada nessa figurinha aqui e você vai perceber isso, né? Você tem lá o oxigênio, 6 elétrons na sua última camada, e para que essa última camada fique completa, ele compartilha 2 pares de elétrons
com o hidrogênio nesse caso, a gente está falando da água. Ou seja, olha só, esse par de elétrons aqui, um deles originalmente do hidrogênio e o outro originalmente do oxigênio, ficam girando, ora em torno do núcleo do hidrogênio, ora em torno do núcleo do oxigênio. Tudo bem? É isso que configura o compartilhamento de um par de elétrons. Da mesma forma, o outro par compartilhado entre oxigênio e outro átomozinho de hidrogênio. Tranquilo para todo mundo? Então, olha só, essas ligações covalentes são ligações de compartilhamento de elétrons. Bacana. Quando a gente pensa numa ligação covalente, uma característica que pode definir muita coisa sobre a molécula resultante da ligação é a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Então, calma lá, vamos lá. O que é eletronegatividade? Lá na química, eles vão te explicar isso de um jeito super bacana, super fancy. Aqui, para a gente pode imaginar que a eletronegatividade é a medida do egoísmo de um dado átomo. O que significa isso? Bom, te falei, ligação covalente é ligação de compartilhamento de pares de elétrons. Dizer que um átomo é mais eletronegativo que o outro significa dizer que ele é mais egoísta que o outro, ou seja, nessa relação de compartilhamento, o átomo mais eletronegativo fica mais tempo com o par de elétrons compartilhado do que o outro menos eletronegativo. Tranquilo? Então, olha lá de novo. Se a gente pensar lá no oxigênio, você vai lembrar daquela história de fila de eletronegatividade, lá da química, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, bromo, cloro, esse povo todo. Tirando o flúor, que não interessa muito para a gente aqui na bioquímica, o oxigênio, percebe, é um átomo extremamente eletronegativo, extremamente egoísta. O que significa isso? Já te falei que ao compartilhar esse par de elétrons aqui com o hidrogênio, o oxigênio vai ficar mais tempo com esse par. Ele é mais egoísta. Tudo bem? E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, se eu pensar nessa ligação covalente aqui, se esse par de elétrons fica mais tempo girando em torno do núcleo do oxigênio do que do núcleo do hidrogênio, a gente vai ter, no fim das contas, uma ligação covalente com uma distribuição desigual de elétrons. A gente vai ter uma densidade eletrônica muito maior em torno do oxigênio e uma densidade de elétrons menor em torno do hidrogênio. Isso vai fazer com que essa desigualdade de distribuição de cargas, né, nessa ligação covalente vai torná-la uma ligação covalente polar, porque aqui eu vou ter um polo negativo, ou um momento de polar negativo, uma concentração de cargas negativas nessa região da molécula, e aqui uma menor concentração de cargas negativas, deixando essa região mais positiva. Tudo bem? É isso que configura uma ligação covalente polar, e é isso que vai fazer com que a água seja uma molécula polar, o que é extremamente importante para a gente aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Se você já entendeu que a água é uma molécula polar, a pergunta é: o que é que isso significa? E para você entender o que isso significa, eu vou pedir que você imagine que eu tenho aqui um copo d'água, né? Um becker, um copo, qualquer coisa cheio de água, as várias moléculazinhas de água interagindo, né, dentro desse becker, e o que eu vou ver? Bom, dado que a água é uma molécula polar, ou seja, tem polos, uma região mais positiva, uma região mais negativa, vou ver o surgimento de forças de atração entre as moléculas de água. Então, dá uma olhada aqui. Olha só, se eu jogar as moléculazinhas de água todas lá dentro do copo d'água, eu vou ver que a região mais positiva de uma molécula, correspondente ali à região do núcleo do hidrogênio, vai atrair a região mais negativa de outra molécula, correspondente ao núcleo do oxigênio, onde estão concentrados os elétrons. Portanto, essa força de atração, essas forças intermoleculares, que a gente chama de ligação de hidrogênio, vão fazer com que essas moléculazinhas se atraiam umas às outras em solução. Tudo bem? Bom, pessoal, se você entendeu essa história de ligação de hidrogênio, já dá para a gente começar a sacar
como é que funcionam as propriedades da água. A primeira delas, que todo mundo sempre enuncia, e eu vou começar enunciando, depois a gente entende, é: a água é um solvente universal, ou seja, a água dissolve a vasta maioria das moléculas orgânicas que aparecem em sistemas biológicos. O que é que significa isso e qual é a importância disso para a gente entender o metabolismo? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho lá de novo meu bekerzinho com água e eu vou jogar nele sal de cozinha, NaCl. Simplão, você tem isso em casa. Bom, NaCl, cloreto de sódio, você tem lá dois carinhas, o sódio e o cloreto, que são ligados por ligações iônicas. Diferente da ligação covalente, a ligação iônica é uma ligação de transferência de elétrons. Ou seja, o sódio, quando você olha para ele, e o cloreto, esses caras transferem elétrons um para o outro. Tudo bem? Na verdade, o sódio transfere elétrons para o cloreto. Então, o que significa isso? Dá uma olhada nessa figura aqui. Bom, você lembra, a gente tem as moléculas de água dentro do copo d'água e as ligações de hidrogênio, essas forças de atração entre elas. A hora que você joga lá o cloreto e o sódio, esses caras entram em solução, portanto, você vai ver o seguinte: bom, o sódio, como eu te falei agora, ele deu um elétron para o cloreto, portanto, ele está mais positivo, carga mais 1, certo? O cloreto recebeu o elétron e, portanto, ele está mais negativo, carga menos 1, bacana. O que vai acontecer é que esse íon, o cloreto, ele vai ser atraído pelas partes mais positivas, pela região mais positiva de várias moléculas de água, certo? Enquanto que o sódio mais positivo vai ser atraído pelas regiões mais negativas de um monte de moléculas de água. Isso vai manter o sódio e o cloreto separados. Por quê? Porque as moléculas de água estão atraindo esses caras, dada a diferença de cargas que esses íons apresentam. Tudo bem? E, portanto, olha só que bacana, a água vai ser responsável por separar esses caras, o sódio e o cloreto, impedindo que esses caras se juntem de novo. Tranquilo? É isso que a gente chama de solubilizar o sal. É fazer com que os íons que compõem um sal se mantenham separados por conta dessa interação entre a carga do íon e o momento dipolar das moléculas de água. Tudo bem? É esse o efeito que vai acontecer com basicamente todas as moléculas orgânicas que vão aparecer nos sistemas biológicos. Carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos são todos solúveis em água. A grande diferença, a grande exceção a essa regra são os lipídios. Tudo bem? Então essas moléculas que são solúveis em água, moléculas hidrofílicas, a gente vai conseguir tê-las em solução, enquanto os lipídios, por exemplo, moléculas hidrofóbicas, a gente não vai conseguir misturá-las em água. É o caso da água e óleo, você pode fazer aí na sua cozinha, e quando você tenta misturar água em óleo, você lembra o que acontece, você vai ter duas fases, você vai ter a água mais densa embaixo e o óleo menos denso em cima. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, uma outra propriedade importante que você precisa conhecer sobre a água emerge da relação entre água e calor. Então, vamos entender essa história. Bom, para você sacar isso, a primeira coisa que você precisa lembrar é que quando a gente pensa num conjunto de moléculas, como por exemplo o nosso copo d'água, a gente pensa nas moléculas de água no copo d'água, a gente tende a ignorar o fato de que essas moléculas elas não estão paradas ali dentro do copo d'água, mas elas estão se mexendo, elas têm energia cinética, elas têm energia de movimento e estão lá se mexendo dentro do copo d'água. Tudo bem? Portanto, existe um nível de agitação de moléculas em qualquer sistema biológico que a gente possa considerar. E a gente chama de temperatura o nível de movimento, de agitação dessas moléculas. Tudo bem? Tranquilo? Ou seja, é importante que você, quando olhar para um copo d'água da próxima vez, visualize isso. As moléculas estão lá e as moléculas estão em movimento. Tudo bem? Elas estão vibrando. E a temperatura de uma solução é um nível, corresponde a um nível de vibração, é uma medida da vibração dessas moléculas. Bacana. Vamos imaginar que eu pegue esse becker agora e coloque, sei lá, num fogão, num bico de Bunsen, em qualquer lugar. Você já começa a fornecer calor
para essas moléculas. Qual vai ser o efeito disso? Então, olha só que beleza nessa figura aqui. Você tem lá as moléculazinhas, elas estão lá, elas estão, você lembra, né? Entre elas surge essa força de atração que a gente chama de ponte de hidrogênio, mas ao mesmo tempo elas estão vibrando, tudo bem? Elas estão em movimento. Quando eu adiciono calor, quando eu, né, coloco esses caras no fogão ou no bico de Bunsen, a energia térmica que eu forneço vai aumentar a vibração dessas moléculas. Ou seja, na medida em que eu forneço calor, eu aumento o nível de agitação. Faz sentido. Na medida em que eu forneço calor, eu aumento a temperatura dessas moléculas. Tudo bem? Então, o que eu quero que você imagine? Que na medida em que eu vou fornecendo calor, esse nível de agitação é maior. Esse nível de agitação é maior ainda, maior ainda. Então, você imagina que eu tenho lá as moléculazinhas, pensa comigo, né? Tenho lá as moléculazinhas, elas estão lá se mexendo, mas sentem-se atraídas umas pelas outras, mas estão se mexendo, eu estou fornecendo calor, esse movimento é maior, esse movimento é cada vez maior, até que num determinado momento, esse movimento, essa energia de movimento, ela fica tão maior do que essa força de atração, que algumas moléculazinhas começam a escapar desse copo d'água. Tudo bem ou não? Então, olha só que bacana, eu vou fornecendo energia, aumentando o movimento, aumentando o nível de agitação, aumentando a temperatura, até que num determinado momento, essas moléculazinhas, algumas delas, começam a escapar, dado que a sua energia de movimento, a sua energia cinética, é muito maior, relativamente, àquela força que mantinha as moléculas unidas no copo d'água, aquela força de atração, as ligações de hidrogênio. Tranquilo ou não? Então, você já entendeu o que a gente quer dizer quando a gente está falando de vaporização, certo? Quando a gente fala de ponto de vaporização, a gente está falando daquele nível de agitação que faz com que as moléculas escapem dessa rede de atração produzida pelas pontes de hidrogênio. Da mesma forma, o raciocínio inverso vale. Ou seja, se eu tiver lá um copo d'água e começar a tirar a energia térmica, tirar calor, o que vai acontecer? O movimento relativo dessas moléculas vai diminuindo. Tudo bem? Portanto, proporcionalmente, a força de atração imobiliza cada vez mais essas moléculas, umas em relação a outras. E é isso que a gente chama de congelamento, certo? Quando a gente está lá no ponto, atinge o ponto de congelamento da água, o que significa isso? Que essas moléculazinhas, elas ainda estão lá se mexendo, mas esse movimento é tão pequenininho, comparado com a força de atração, que as moléculas quase não saem mais do lugar. É claro que esse movimento só vai parar se a gente atingir o 0 Kelvin. Né? Você lembra que se a gente está pensando em graus Celsius ou Fahrenheit, a gente está falando de temperaturas relativas e não de temperaturas absolutas. O zero absoluto, aquele onde as moléculas param completamente, é o 0 Kelvin. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Você já entendeu que dar energia faz as moléculas se mexerem mais, tirar energia faz as moléculas se mexerem menos. Mas quando a gente pensa numa solução, quando a gente pensa nas reações químicas que estão acontecendo nessa solução, as reações químicas, elas são encontros entre moléculas. E, portanto, olha só que bacana, se eu tiver uma condição em que as moléculas estão fixas umas em relação às outras, com pouca energia de movimento, esses encontros, essas colisões, para que os rearranjos de átomos aconteçam nas reações químicas, essas colisões não acontecem. E, portanto, se for muito fácil congelar um meio, é muito mais difícil que reações aconteçam nesse meio. Da mesma forma, se as reações químicas são encontros entre moléculas, se o nível de agitação é tão grande que esses encontros começam a não acontecer, porque se tornam improváveis, afinal está todo mundo se encontrando com todo mundo, as reações químicas também não acontecem. Tudo bem? Ou seja, é preciso que, para que as reações químicas rolem direitinho, é preciso que o ambiente onde elas aconteçam seja termicamente estável. Entendeu isso ou não? Portanto, olha só, a água, ela apresenta essa característica. Lá na física, na química, o pessoal vai te falar que a água tem um alto calor específico. Lembra disso? O que é calor específico? É a quantidade de calor, portanto de energia, que eu tenho que fornecer a 1 grama de uma substância qualquer para alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius.
Dizer que a água tem um alto calor específico significa que eu tenho que fornecer muita energia ou tirar muita energia para interferir no nível de agitação das moléculas. Significa que para que eu mexa com o ambiente que proporciona os encontros, as reações químicas num meio aquoso, eu preciso fazer a energia variar muito. É isso que significa dizer que a água é um ambiente termicamente estável. Eu espero que você tenha entendido como é que isso facilita ou torna esse ambiente mais adequado para a ocorrência dos encontros entre as moléculas que a gente precisa que aconteçam para que um organismo fique vivo. Tudo bem? Bom, gente, então agora que vocês conhecem essa questão sobre temperatura, sobre calor, uma outra propriedade extremamente importante que a água acaba produzindo por conta das pontes de hidrogênio é a propriedade de coesão. Você talvez já tenha observado por aí, quando você está, sei lá, olhando uma piscina, alguma coisa, uma série de insetinhos vivos se deslocando sobre a água. E isso acontece por quê? Porque as ligações, né, as ligações de hidrogênio, aquela força de atração entre as moléculas de água, acaba tornando a água, principalmente na sua superfície, uma película extremamente resistente a, por exemplo, um inseto que se sobrepõe a ela. A gente está falando daquilo que a gente chama de tensão superficial da água. Agora, essa tensão superficial, ela se mantém por todo o conjunto de moléculas que forma aquele corpo d'água. Portanto, se a gente olhar aqui de novo nessa figurinha, a gente vai perceber justamente isso, né? Quando a gente olha para essas forças de atração, as ligações de hidrogênio, elas vão ser mantidas e vão tornar a água, por exemplo, no seu estado líquido, um fluido extremamente homogêneo com aquelas moléculas todas conectadas. E essa força de coesão entre as moléculas de água, ela é extremamente útil para alguns fenômenos biológicos que a gente conhece bastante bem. Um exemplo bacana é o transporte de seiva ao longo do xilema de uma planta. Vamos olhar, lembrar disso, a gente vai falar disso com detalhe na aula de fisiologia, mas vamos olhar para isso num esqueminha. Olha só, então você se lembra, talvez se lembre, que um dos vasos condutores de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas é o xilema, né? Um vaso que conduz seiva bruta ou da raiz até as folhas de uma planta. Então, portanto, aqui no esqueminha, é isso que você está vendo, né? Você imagina lá uma árvorezinha e o xilema saindo lá da raiz e percorrendo toda a extensão do caule, chegando até cada uma das folhas. E ao longo dessa coluna, que é o xilema, cada um dos vasos xilemáticos, você vai ver que as moléculas de água elas estão conectadas uma à outra pelas pontes de hidrogênio. São essa força intermolecular que dá coesão a essa coluna d'água. Além disso, vai haver pontes de hidrogênio acontecendo entre os hidrogênios das moléculas de água e elementos da parede do vaso. E, portanto, a gente vai ter a coesão da coluna d'água e a atração da água com o xilema servindo para manter essa coluna d'água aderida a esse vaso. A pergunta é, como é que faz, como é que essas forças estão relacionadas à subida da seiva bruta desde a raiz até a folha? Você vai lembrar, e a gente vai estudar isso com detalhe, de um fenômeno extremamente importante que é a transpiração estomática. Lá na superfície da folha, quando os estômatos estão abertos, o vapor d'água acaba saindo da folha. Mas veja, essas moléculas de vapor d'água que estão saindo da folha, essas moléculas estão ligadas, lembra as ligações de hidrogênio, aquelas que estão no interior da folha, que por sua vez estão conectadas àquelas no interior do xilema. E portanto, a hora que eu tiro uma moléculazinha pelo estômato da folha para a atmosfera, eu acabo trazendo junto, por essa conexão, por essas forças intermoleculares, todas aquelas moléculazinhas que estão ao longo do xilema. Então você imagina que a transpiração é como uma bomba de sucção. Exerce uma pressão negativa que vai trazendo a água lá de baixo, lá do xilema, ao longo de todo o caule. E, obviamente, essa água que está entrando lá na raiz,
né, entrando no xilema a partir da raiz, ela vem de algum lugar, vem do solo. E esse mecanismo de absorção é regido pela mesma força, ou seja, aquelas moléculas de água que estão lá na raiz, ligadas por ligações de hidrogênio àquelas lá do caule, vão entrar no xilema e vão subindo até as folhas. Portanto, olha só que bacana, a conexão entre as moléculas de água que estão no solo, na planta e na atmosfera só pode acontecer por conta desse fenômeno que a gente chama de ligações de hidrogênio. Acho muito bacana você lembrar que esse fenômeno, a transpiração, é uma coisa extremamente importante em ecossistemas como, por exemplo, a Amazônia. Né? Se você já foi a Manaus, se você já foi à Amazônia, você sabe que a atmosfera é extremamente úmida, a evapotranspiração ali é bastante importante, e isso faz com que esse fenômeno jogue na atmosfera, todos os dias, uma quantidade gigantesca de água. Na região tropical, tendo uma atmosfera com uma grande quantidade de água, e a gente já viu, a água que consegue absorver uma grande quantidade de calor sem mudar de estado físico, tem um grande calor específico, a gente tem, no fim das contas, uma estrutura atmosférica que é bem importante para a regulação climática do planeta. Acho bem legal você dar uma olhada depois, procurar aí na internet questões sobre os chamados rios voadores, né? Mecanismos que servem para transferir via atmosfera essa água que sai lá do solo amazônico para a atmosfera, e da atmosfera amazônica, na medida em que essas massas de ar se deslocam e vão para os Andes, colidem com os Andes e voltam para dentro do continente, trazendo essa umidade para a região mais central da América do Sul. Por conta dessa umidade e por conta das ligações de hidrogênio que acontecem nos xilemas das árvores amazônicas, que a gente consegue jogar essa umidade para o centro do continente e ter na região do Cerrado, na região central da América do Sul, um bioma menos árido do que a gente tem nas mesmas latitudes em outros lugares do planeta. Se você for olhar lá no mapa, você vê que nas mesmas latitudes do Cerrado, no Planalto Central, você vai ter uma série de desertos em outros continentes. Aqui na América do Sul isso não acontece por conta dos rios voadores. Mas dá uma olhada, isso é assunto para uma outra aula, dá uma olhadinha na internet, a gente vai lá no nosso curso de Ecologia falar um pouco sobre isso. Tudo bem? Bom, pessoal, um outro parâmetro importante para a gente entender a água e o comportamento das reações em meio aquoso é o que a gente chama de pH. pH é um número que indica para a gente a concentração de íons H+, numa solução, e esses caras, como são muito reativos, acabam, uma grande concentração acaba atrapalhando a ocorrência das reações biológicas que a gente quer que aconteça dentro de uma célula. Vamos entender, então, o que é o pH. Na água pura, a concentração de H+ é 10 a menos 7 molar, ou seja, 10 a menos 7 mols por litro. Se o pH é o menos log da concentração de H+, ou seja, o antilogaritmo da concentração de H+, o pH da água pura é menos log de 10 a menos 7. Você lembra, lá das suas aulas de propriedades dos logaritmos, que o logaritmo de uma potência é o expoente vezes o logaritmo da base, ou seja, log de x elevado a y é y vezes log de x. Assim, o pH da água pura é menos 7 vezes log de 10 na base 10. Você também lembra que log de 10 na base 10 é 1. Portanto, o pH da água pura é menos 7, o que dá 7. Note que se a gente aumentar 1000 vezes a concentração de H+, ou seja, se a gente multiplicar 10 a menos 7 por 10 a terceira, por 1000, a gente vai ter 10 a menos 4. Portanto, o pH dessa nova solução é menos log de 10 a menos 4. Assim, esse novo pH é menos 4 vezes o log de 10 na base 10. Você já entendeu, o pH novo dessa nova solução é menos 4, o que dá 4. Assim, aumentar a concentração de H+, significa diminuir o pH, e quanto menor o pH, mais ácida é uma solução. Bom, pessoal, como você pode perceber, as soluções podem ter pHs muito variados. E isso eu gostaria de te mostrar aqui nessa tabelinha. Dá uma olhada comigo. Isso aqui é uma escala de pH, varia, portanto, de 0 a 14. É uma solução mais ácida aqui no pH mais baixo, solução mais básica com pHs mais altos. E você vai notar que uma série de fluidos relacionados a sistemas biológicos, então
urina, saliva, sangue, lágrima, água do mar, pensando aí na diversidade de organismos marinhos, tem um pH variando aqui nessa faixa entre 6 e 8. Portanto, pHs tipicamente nem muito ácidos, nem muito básicos. É claro que há exceções, você pega, por exemplo, o suco gástrico, certo? Que tem pH bastante ácido, né? pH em torno de 2, 1,5, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas é importante que você perceba que essa ideia de variação de pH, ela não pode acontecer nos sistemas biológicos, por quê? Porque muito H+ disponível significa ter um elemento extremamente reativo e que, portanto, vai atrapalhar a ocorrência das reações do metabolismo. Portanto, nos fluidos corporais, nos fluidos dos organismos, tipicamente o pH é controlado e a gente precisa entender como é que isso acontece. Então, pessoal, como é que é feito esse controle do pH nas soluções biológicas? Tipicamente, elas são o que a gente chama de soluções tampão ou soluções tamponadas. E o que é isso? Bom, para você entender isso, basicamente são soluções que resistem dentro de certos intervalos a variações bruscas de pH. E para a gente sacar isso, dá uma olhada nessa tela aqui. A gente tem aqui o equilíbrio de dissociação do ácido carbônico, um ácido fraco, que é formado quando você joga CO2 em água. Você já deve ter feito aquele experimentozinho, né, de colocar um indicador num copo d'água, botar um canudinho, soprar lá dentro e ver que o indicador vai mostrando que a solução vai ficando ácida. Tem tudo a ver com esse equilíbrio. Olha só, você joga CO2 em água, o CO2 reage com água, forma ácido carbônico. E esse cara, o ácido carbônico, também dissocia formando H+, e esse íon importante, que é o íon bicarbonato. Isso aqui está acontecendo lá no copo d'água quando você sopra com canudinho, isso está acontecendo no seu sangue também. Esse CO2 é produto de uma série de reações importantes, como a respiração celular, por exemplo. Quebra da glicose, essa história toda, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. Então, na medida em que uma célula, por exemplo, está produzindo CO2, e esse CO2 está chegando no sangue, esse cara desloca esse equilíbrio, você está olhando aí para a tela para a direita, no sentido da formação de ácido carbônico e H+. Tudo bem. Como eu estou tirando o CO2 lá do sangue, lá na respiração corporal, todo esse sistema está lá equilibradinho. Vamos imaginar que por algum motivo, algum desbalanço, aumente a concentração de H+. Olha só que bacana, olha aqui para o equilíbrio. Se eu aumentar a concentração de H+ nesse sistema, eu vou automaticamente deslocar esse equilíbrio para a esquerda, formando mais ácido carbônico, que vai deslocar esse equilíbrio também para a esquerda, formando mais CO2 e água. Portanto, se eu tiver uma variação muito brusca de H+, esse sistema meio que absorve o H+, e, portanto, controla as variações de pH. Tudo bem? Então, com isso, a gente vai ter no sangue, por exemplo, um pH que é mantido dentro de uma faixa estreita de variação. É claro que há certas circunstâncias em que em que esse sistema falha. Por exemplo, quando você tem um evento de acidose respiratória. Imagina que você tampe, né, impeça que o sujeito respire, e, portanto, esse cara não vai jogar CO2 fora. As células dele continuam queimando glicose, continuam produzindo CO2, e, portanto, olha só que bacana, volta lá para o nosso esqueminha, se eu continuar produzindo CO2 sem permitir que a pessoa jogue fora o CO2 que está sendo produzido, eu vou ter um aumento desse cara e um deslocamento de equilíbrio, nesse caso, para a direita, o que vai aumentar gigantescamente a concentração de H+, e aí sim, esse sujeito pode ter problemas, certo? A acidose pode levar rapidamente a uma situação de coma e de morte iminente. Tudo bem?
Obrigado por ter assistido essa aula até o final. Eu espero que ela tenha sido útil para você. Aproveita que você está aqui e se inscreve no nosso canal do YouTube e no nosso perfil lá no Instagram. Logo logo vai ter lista de exercícios disponíveis para os alunos e lives para a gente tirar as dúvidas que vocês tiverem. Tchau, tchau, até a próxima aula.